Olá, turma! Sejam bem-vindos novamente à nossa aula de Química dos Materiais. Como nós já sabemos, um sólido cristalino pode ser representado por meio de sua célula unitária. E uma maneira de nós entendermos melhor como as propriedades do sólido podem ser extraídas da compreensão da célula unitária é por meio do fator de empacotamento. Para nós compreendermos melhor isso, nós iremos trabalhar com um sistema cúbico e hoje nós iremos fazer a determinação do fator de empacotamento de uma amostra ou equivalente ao material cúbico simples, cúbico de face centrada e cúbico de corpo centrado. Bem, vamos começar por um material cúbico simples. A representação de um material do tipo cúbico simples pode ser feita por meio do modelo de esferas, que é esse modelo que nós vimos em um encontro anterior, mas vimos também que essa representação pode ser feita pelo modelo de pontos e também pelo modelo de fração. No nosso encontro de hoje, esse modelo de fração vai ser mais importante, porque aqui nós conseguimos visualizar diretamente apenas a fração de um determinado átomo que está contido nessa célula unitária. Quais são as informações que nós podemos extrair daqui? Bem, nós podemos observar, a partir dessa imagem, que a aresta pode ser determinada se nós traçarmos aqui um valor, por exemplo, dessa aresta, a qual nós representaremos por A. Claro, nós podemos encontrar a aresta em qualquer uma das situações aqui. Vamos chamar a atenção para essa parte inferior aqui, onde nós temos a representação da aresta, e nós podemos também relacionar com o raio. Qual seria o raio nesse caso aqui? Reparem que nesse ponto, até esse ponto, nós temos o centro de uma esfera, o centro de um átomo até a sua parte final. Portanto, essa porção aqui corresponderia exatamente ao raio, de modo que aqui nós temos uma relação bem simples entre a aresta e o raio, que é a aresta igual 2 vezes o raio. Bem, turma, notem que ao conhecermos essas informações, nós podemos determinar o fator de empacotamento, que nós vamos representar por FE, como sendo a relação entre os volumes que são ocupados efetivamente pelos átomos, ou seja, o volume da esfera, nós teremos aqui o volume da esfera, dividido pelo volume da célula unitária. Volume da célula unitária. Bem, para nós determinarmos esse fator, nós vamos partir da seguinte lógica. Qual é o volume das esferas? Qual é o volume dos átomos que estão contidos no interior dessa célula unitária? Para fazermos isso, nós começamos relembrando que o volume de uma esfera é 4/3 de πr3. Como nessa célula unitária nós temos o equivalente a um átomo, ou seja, cada vértice contém 1/8 de um átomo, considerando os 8 vértices, nós temos um átomo. Então esse seria o volume da esfera. E qual seria o volume da célula unitária como um todo? Se trata de uma célula cúbica, logo, o volume da célula unitária vai ser a aresta elevada ao cubo. Bem, nós podemos colocar ou representar a aresta em função do raio. Nós vimos que a aresta, nesse caso, equivale a 2 vezes o raio. Logo, o volume da célula unitária pode ser representado por 2R elevado ao cubo, que dá 8R3. Com isso, nós temos condições de calcular o fator de empacotamento, que seria o volume da esfera, que nós vimos, o volume de uma única esfera nesse caso, 4/3 de πr3, dividido pelo volume da célula unitária, que como nós vimos agora é 8R3. Bem, quando fazemos essa representação, nós podemos fazer os devidos cancelamentos e chegamos, considerando o valor de π, a um valor de 0,52. Esse fator de empacotamento 0,52 nos diz que a célula unitária tem 52% do seu volume ocupado efetivamente por um elemento químico ou elementos químicos que compõem essa substância. E os outros 48% correspondem a espaço vazio, ok? Mais adiante, nós iremos utilizar essa informação, por exemplo, para nos auxiliar a determinar a densidade dos sólidos e algumas outras informações importantes. Bem, vejamos um caso um pouquinho mais interessante, um pouquinho mais complexo. Vamos observar aqui um sistema cúbico, no caso, cúbico de face centrada. Vamos observar um modelo de fração e vamos trabalhar os seus detalhes. Bem, nós podemos observar que nessa parte inferior aqui, nós temos o equivalente à aresta.
Só que diferente do sistema anterior, nós não identificamos a aresta como sendo equivalente a 2 vezes o raio. Porém, se nós observarmos aqui essa face e observarmos uma diagonal dessa face unindo esses dois pontos, nós vamos ter uma relação que nos permite encontrar o valor do raio. Reparem que entre cada ponto aqui, nós temos o equivalente a um raio, considerando ser os componentes dessa célula a mesma substância. Então, nós não temos diretamente a informação da aresta em função do raio, mas nós temos aqui os valores da aresta. Por exemplo, deixe-me colocar utilizando uma mesma cor para facilitar a nossa visualização. Nós temos aqui a representação da aresta. E aí a gente tem uma relação trigonométrica simples. Esse valor de 4 raio que está demonstrado aqui seria equivalente à hipotenusa, seria 4R. Então nós sabemos, por relação estequiométrica, que 4R elevado ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, ou seja, A ao quadrado mais A ao quadrado. Bem, desenvolvendo essa equação, nós chegamos que a aresta pode ser dada em função do raio, mais precisamente 2 vezes o raio vezes a raiz de 2. Quer dizer, essa aqui seria a relação entre a aresta e o raio para um sistema cúbico de face centrada. Podemos calcular o fator de empacotamento da mesma forma. O fator de empacotamento, FE, seria dado pelo volume efetivamente ocupado pela esfera, dividido pelo volume da célula unitária. Bem, o volume da esfera vai ser dado novamente pelo volume de uma esfera, 4/3 de πr3, vezes o total de esferas, ou o equivalente ao total de átomos no interior dessa célula unitária. Nós vimos em uma aula anterior que no interior dessa célula unitária nós temos precisamente 4 átomos, ou 4 esferas. Então nós teríamos aqui o volume das esferas ocupantes esse espaço. Já o volume da célula unitária, VC, que é dado pela aresta elevada ao cubo, é igual, considerando a relação que nós encontramos agora, o valor de A, ou seja, 2R vezes a raiz de 2, tudo isso elevado ao cubo. Desenvolvendo isso aqui, nós temos que o volume da célula é igual a 16R3 vezes raiz de 2. Bem, com essas informações nós podemos encontrar o fator de empacotamento. Então, o volume da esfera que nós encontramos é 4 vezes 4/3 de πr3 dividido pelo volume da célula unitária, ou seja, 16R3 vezes raiz de 2. Podemos observar que é possível fazer alguns cancelamentos. Novamente, nós temos aqui, considerando o valor de π, e ao desenvolvermos essa equação, nós chegamos no valor de 0,74. Já sabemos o que isso significa. 74% dessa célula unitária é efetivamente ocupada por átomos, por matéria. E nós temos outros 26% que consistem de espaço vazio. Tudo bem? E aí nós temos um último caso, que seria um sistema cúbico de corpo centrado, representado aqui novamente pelo modelo de frações. Nesse caso, nós não conseguimos observar diretamente a relação entre o raio e a aresta, mas nós podemos fazer algumas observações. Atentem para esses pontos A e esse ponto B, que correspondem a vértices opostos, passando por um ponto central, que estaria aqui no interior dessa esfera. E imaginemos uma linha sendo traçada entre esses dois pontos. Nós podemos observar essa linha representada mais facilmente aqui. Ao observarmos aqui o corte feito pelas esferas que esse valor entre A e B representa, nós teríamos o equivalente a 4 vezes o valor do raio. É um pouco mais complexo visualizarmos isso, porque nós estamos fazendo a representação em um plano de uma imagem tridimensional. Mas um pouco de atenção permite que a gente perceba isso facilmente. E nós podemos fazer uma representação mais simples. Nós vamos chamar esse valor de 4R de A2', que nós iremos representar aqui nessa outra imagem. E aqui embaixo nós temos o valor da aresta, que nós representamos por A, de maneira mais simples. E aí chegamos a essa imagem aqui que fica mais fácil de ser trabalhada.
Então, vamos partir dessa imagem aqui e vamos proceder a alguns cálculos. Bem, antes de mais nada, reparem essa linha vermelha que foi marcada aqui embaixo. Essa imagem ela é extraída da anterior que nós vimos, tá? E aqui nós podemos fazer a representação dessa linha vermelha por A', tá? De modo que fique mais fácil da gente visualizar. Vamos tentar colocar isso aqui de maneira mais nítida, A'. E agora observar essa imagem do lado. Essa imagem mostrada aqui, ela possui uma hipotenusa A' e os catetos A. De onde é que vem essa imagem? Ela consiste justamente a metade dessa base aqui, que a gente está destacando. Então aqui nós encontramos a seguinte relação. A' ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais A ao quadrado. E com isso nós podemos encontrar algumas relações interessantes. Ao desenvolvermos isso aqui, nós chegamos que a' é igual a A raiz de 2. Eu recomendo fortemente que vocês refaçam esses cálculos e certifiquem que compreendem cada uma das etapas. Bem, nós podemos fazer aqui uma outra observação. Partindo dessa relação que nós observamos aqui, nós temos a possibilidade de tratar agora esse outro plano, que seria destacado aqui nessa imagem, que nós representaríamos aqui. Nesse caso, nós teríamos A', que nós já vimos que corresponde a 4 vezes o raio. Teríamos os catetos representados por A', que é essa base inferior aqui, e o outro cateto representado por A, que pode ser, por exemplo, essa aresta aqui do lado. Bem, qual a relação que a gente tem aqui? Novamente, nós nos deparamos com uma relação trigonométrica e podemos perceber o seguinte, essa hipotenusa A'' elevado ao quadrado, ela vai ser igual a A' ao quadrado mais A ao quadrado. Bem, como nós já conhecemos o valor de A', esse valor que nós obtivemos anteriormente, nós podemos substituir aqui nessa equação. Nós vamos ter o seguinte, A'' elevado ao quadrado é igual, peguemos aqui o valor de A', que é esse valor aqui, ou seja, A vezes raiz quadrada de 2, tudo isso aqui elevado ao quadrado, mais A ao quadrado. Bem, essa relação, desenvolvendo essa relação aqui, nós vamos ter o seguinte, A'' ao quadrado vai ser igual 2 vezes A ao quadrado mais A ao quadrado. Ou seja, A' ao quadrado é igual a 3A2, ou seja, A' vai ser igual a A vezes raiz de 3. Novamente, nós chegamos aqui a uma relação que pode nos ser particularmente útil. Nós vamos desenvolver essas informações utilizando um conjunto de informações aqui colocadas de maneira mais clara, destacando essa relação que nós obtivemos agora, A' igual a raiz de 3. A', como nós vimos anteriormente, corresponde a 4 vezes o raio. Então, nós podemos substituir A' por 4 vezes o raio e nós chegamos à seguinte relação. A aresta pode ser dada em função de raio por meio dessa equação. A é igual a 4R raiz de 3. Quer dizer, se nós dispomos do valor da aresta em função de raio, nós podemos calcular o volume da célula. O volume da célula, como nós vimos, é a aresta elevada ao cubo. Então, substituindo o valor de A que nós encontramos aqui, nós chegamos a essa expressão. O volume da célula é igual a 4R dividido por raiz de 3, tudo isso elevado ao cubo, que dá igual a 64R3 dividido por 3 raiz de 3. Bem, com isso nós temos condições agora de encontrar o fator de empacotamento. Começamos pelo volume das esferas. Em uma célula do tipo cúbica de corpo centrado, nós vimos que existem 2 esferas ou 2 átomos no seu interior, o total de 2 átomos. Se nós multiplicarmos pelo valor do volume da esfera, nós teríamos aqui o volume total de esferas e aqui embaixo nós teríamos o volume total da célula unitária, novamente em função do raio. Ao fazermos esse cálculo, nós chegamos nesse valor, 0,68. E aí nós já sabemos o que isso significa. 68% desse espaço é ocupado por matéria, enquanto os restantes, ou os outros 32%, constituem
espaços vazios. Embora nós tenhamos nos detido muito aos cálculos, eu reforço a ideia de nós precisarmos compreender esses aspectos para assim nós podermos realizar alguns cálculos mais importantes adiante. Então, nós encerramos a nossa aula de hoje por aqui. Na próxima aula nós iremos fazer uso, aplicando essas informações, especificamente na determinação de densidade dos sólidos.